Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje sobre a serpente e os seus descendentes, a sua descendência. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Joinha, joinha, gratidão a todos vocês. Continuando os nossos estudos, no vídeo passado nós falamos sobre o simbolismo da serpente, o simbolismo do conhecimento, que nos faz decair ou nos faz ascender pela esfera de Da'at, pela esfera da gnose, pela esfera do conhecimento. Nós temos o livre-arbítrio e os anjos, os Elohims também tinham livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele deixava com que o ser fizesse essa escolha, ou de um conhecimento que descende, ou no conhecimento que te ascende e te coloca linkado ao Deus Supremo. Então, tudo nesta história mitológica foi feita de forma que houvesse uma manipulação genética. Essa manipulação genética, ela foi programada pelos Elohims. E existiam os Elohims da luz e os Elohims das sombras. Então, houve uma guerra genética, uns querendo implantar ou preservar a genética luminosa, a genética de luz, a genética primordial, e o outro lado, o lado das sombras, tentando implantar uma genética da sua própria luz, da sua própria vontade, da vontade egóica, da vontade que faz a sua própria vontade, não a vontade do Pai. Então, minha gente, houve esta guerra. Por isso o livro começa na Gênesis, porque estamos falando de genética, estamos falando de uma guerra genética. E aí, inicialmente, nós temos que lembrar que o corpo do homem não era um corpo de carne, era um corpo luminoso, era um corpo de luz, era um Neshama. O Neshama é a alma luminosa. Este era o homem no início, quando era a imagem e semelhança. Com a revelação dos Elohims, os Elohims que se rebelaram, esses Elohims fizeram a cópia da árvore da vida. A cópia da árvore da vida, como já falei nos vídeos anteriores, foi a cópia porca e mal feita da árvore da vida. Eles reproduziram essa árvore, criando a árvore do bem e do mal, mas segundo a luz deles e não a luz do Criador. E aí nós tivemos dois lados, um lado luminoso e um lado que era uma luz opaca, que era uma luz decaída, que era uma luz já animalizada. E aí, minha gente, o Elohim principal que se rebelou, o Lúcifer, dentro da mitologia, ele tentou implantar a sua semente da árvore do bem e do mal na esfera de Biná, na esfera da Eva primordial, da Eva luminosa, lembrando que Eva não tinha corpo de carne. E aí, essa manipulação genética, ela se deu na esfera de Biná, na esfera da Eva. Lúcifer tira o fruto da árvore do bem e do mal e implanta na Eva. Aí eu pergunto a vocês, nesse tempo, quando não tínhamos corpos físicos, a relação não era uma relação sexual, era um outro tipo de relação para poder fazer a reprodução. Não era a relação como nós hoje conhecemos entre homem e mulher, porque nós não tínhamos corpos físicos, nós éramos luzes, nosso corpo era um corpo de luz.
E a tentativa luciferiana, ou seja, da serpente que decaiu, da serpente que fez aquele movimento serpentinho de queda do homem, ele implantou na Eva com uma transgenética, com uma transgenia. Ele implantou na Eva o seu gene, de forma que houve descendentes. E aí nasce o primeiro filho, chamado Caim. O primeiro filho de Eva, Caim, ele tinha uma descendência que não era de Adão. Era uma descendência que tinha uma inclinação da árvore do bem e do mal. Por isso Caim tinha toda uma tendência de maldade, de vaidade, de ego, de mentira. Caim tinha uma outra genética, que não era a genética do Criador. E por outro lado, a Eva, posteriormente, sim, conheceu Adão, né? Conhecer é copular. E aí, o que aconteceu? Veio Abel, que esse sim tinha uma genética que era a genética luminosa, a genética do Criador. Então, minha gente, existiu uma descendência que vinha da serpente, dos reptilianos, daqueles que nos fazem decair na matéria, dos materialistas, vamos colocar assim, e uma outra genética luminosa. Daí, o que ocorre? A genética que veio corrupta através da serpente, ela se rebela contra seu próprio irmão. Mas isso era um plano. Era um plano para que a genética de Abel, que era uma genética pura, que era uma genética diretamente de Adão e de sua mãe Eva, não prosperasse, não fosse adiante, para que esse plano divino do Criador fosse cortado ali no meio e que essa descendência não se prolongasse para outras descendências. Então, gente, Caim, ele era totalmente manipulado consciencialmente pela serpente, pela árvore do bem e do mal. Essa historinha de que Caim matou Abel foi exatamente para uma guerra genética, para que houvesse um corte nessa propagação da genética de luz, uma interrupção nessa genética de luz. E aí criou-se a descendência da serpente, porque após matar o seu irmão Abel, lembrando que toda vez que Abel fazia oferecimentos ao Criador, oferecia sacrifícios ao Criador, era bem recebido, ao passo que Caim não era bem recebido. E isso causou ciúmes em Caim. Por que o meu oferecimento ao Criador não é recebido e a oferta de Abel é recebida? Porque o sangue de Abel era um sangue luminoso, era uma genética pura, divina, imaculada, que vinha do Adam Kadmon, do primeiro homem na Terra. Enquanto a genética de Caim era uma genética decaída. E Deus não se agradava, o Supremo não se agradava daquela genética. Por isso ele não queria receber a sua oferta. Então, gente, toda essa historinha tem por trás o significado de uma guerra genética. Da árvore da vida luminosa e da tentativa do Pai de prolongar essa prole, esses herdeiros da luz, e a tentativa do mal também de prolongar os seus herdeiros, os herdeiros da sua prole decaída, serpentina, reptiliana. E aí, minha gente, o que ocorre hoje na humanidade é que nós temos dois grupos. Um grupo que são os filhos da luz, os filhos que vêm diretamente da descendência de Adão, e um outro grupo, um grupo mais bélico, um grupo que gosta de armas, um grupo que gosta
de intrigas, de mentiras que estão andando pelo mundo e tentando propagar intrigas, guerras entre os homens. Essa história vem lá de Gênesis. Lá atrás de Gênesis nós vemos essa história. Então nós temos sim, quando eu vejo hoje os esoteristas, os ufólogos falarem dos reptilianos, prontamente me vem à mente a história da serpente. A história da serpente que fez de tudo para propagar a sua prole, a prole da sua árvore do bem e do mal. Então nós temos até hoje os descendentes da serpente e os descendentes de Adão. Quando nós pegamos na Bíblia, a gente vê que existe uma alusão genética à prole de Adão pura, que vai passar por Adão, vai passar por Noé, vai passar por Moisés, vai chegar até Jesus. Nada daquilo que fala da genética, que era filho de fulano, que era filho de Beltrano, que era filho que chega até Adão. Nada disso é um acaso. É para mostrar a herança genealógica que vai de Jesus até Adão, até o primeiro homem. E nós hoje, gente, vemos exatamente na humanidade dois lados. Um lado que prega o amor, lembrando que aqui no nosso mundo é um mundo dual. O mundo está polarizado sim, sempre foi polarizado. Porque este mundo, o que gera é o dualismo. Por isso vemos o dualismo filosófico, que a nossa inclinação é para o mal, e nós temos que combater esse mal internamente, exaltando as nossas virtudes para retornar à casa do Pai. Todos nós temos dentro de nós a vaidade, o orgulho, o ciúme, a inveja, os 7 pecados capitais, que são comandados pelos planetas, os planetas da astrologia antiga, os 7 planetas da astrologia antiga. Eles têm um lado luz e um lado sombra. Tudo aqui é dual. Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Então, minha gente, essa parte da prole genética que vem de Adão, luminoso, a prole luminosa de Adão, dos filhos da luz, e a prole decaída, reptiliana, está na Terra. Os descendentes da serpente ainda existem. Ainda que existam de forma inconsciente, eles não fazem a mínima noção que eles servem a um propósito superior decaído. Sim, porque existe um governo superior decaído e um governo superior da luz. E esses dois se combatem mutuamente. É a batalha entre luz e trevas. Então, minha gente, nós vivemos nesse mundo decaído, numa dualidade entre o bem e o mal, e precisamos cada dia mais iluminar a nós mesmos. Aquela velha frase do Buda: se queres iluminar o mundo, comece por você. Se cada um iluminar a si próprio, o mundo se ilumina. Porque é conhecendo as nossas sombras que a gente pode acender a luz. E não nos imaginando como seres puramente da luz, porque nós não o somos. Aqui só tem 10% da luz divina, aqui em Malkuth, no reino. Já conversamos sobre isso. É tirar essas ilusões, é tirar Mara, que é a ilusão de Buda, né? Mara, dentro da mitologia. Agradeço a todos vocês e namastê a todos. Espero que isso tudo faça reverberar uma reflexão a respeito do que conversamos. Tá certo? Só o amor transforma. Não é pela violência que a gente vai mudar o mundo, de modo algum. Senão Cristo tinha ensinado outro tipo de ensinamento, tinha propagado outro tipo de ensinamento. E ele pediu para que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou. A transformação é pelo amor.
Não é pela arma, não é pela guerra, não é pelo conflito. Quem age dessa forma, age pela árvore do bem e do mal. Age pela árvore luciferiana. Faz a sua própria vontade, não a vontade do Pai. Que cause reflexão esses pensamentos em nome da luz maior. Que assim seja. Namastê.